Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Eu quero então começar falando sobre essas 12 mentiras que nós falamos para nós mesmos e falamos na vida da igreja. Eu quero começar lendo um versículo em João capítulo 8, versículo 44. Se você quiser tomar nota dessas 12 mentiras, talvez seja algo que você possa perceber e vencê-las. A Bíblia diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então quero te falar, todas as vezes que você mente, todas as vezes que você acredita nas mentiras, você está reafirmando que Satanás tem participação na sua vida. A mentira não é algo, que mal que tem uma mentirinha, que mal que tem isso, mas essas práticas reafirmam a sua filiação. Mas eu quero te falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Se a mentira aprisiona, a verdade liberta. E conhecereis a verdade vos... então quer dizer que se a mentira me aprisiona, se a mentira me envolve, a verdade, ela me dá liberdade em Cristo Jesus. Então eu quero perguntar para os irmãos, quem você tem tido como pai? O pai da mentira ou o pai da verdade? Quem é o seu pai? Então, aquele que é nascido de novo, não vive nessa prática, não vive com esse pecado. A verdade tem que ser absoluta. A questão é que às vezes nós aceitamos a mentira como se fosse uma verdade. E aí eu falo que esse é o nível mais alto, é quando você começa a acreditar nas mentiras como sendo verdade na sua vida. Isso é perigoso. É quando você mente tanto que você já começa a acreditar na sua mentira sendo uma verdade. Eu quero te falar, ela não é verdade, é Cristo. Mentira é Satanás. Se você alimenta ela, ela pode te aprisionar e perder o brilho da vida, o brilho de servir a Deus. Quero começar então falando sobre uma mentira que comumente nós falamos. E aí eu já vou começar, os irmãos já vão dar aquela primeira mentira que você fala, ou que Satanás coloca no seu coração: amanhã eu começo. Final de ano é sempre assim, porque o ano que vem vai ser diferente. E nada muda na sua vida. Porque segunda-feira, não, amanhã, pastor, amanhã eu estou na academia. Amanhã eu começo aquele bendito curso de inglês. Amanhã eu começo a ler a Bíblia. Amanhã eu sirvo a Deus. Amanhã, sempre para depois, procrastinando, deixando. E nós aceitamos essa mentira como se fosse uma verdade. Quantas vezes você pode achar que é brincadeira que eu estou falando, mas isso tem efeitos, e você pode não imaginar, mas são desastrosos na sua vida, quando você deixa tudo para depois, quando é sempre amanhã que você começa, quando é sempre amanhã que você tem uma iniciativa. E o interessante é que Deus nos dá direções claras que nós devemos viver hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Por quê? Porque o amanhã pertence a Deus. Eu confio em Cristo, mas a minha decisão de viver é hoje. A transformação que eu preciso é hoje. A decisão de se envolver na vida da igreja é hoje. A decisão de ler a palavra de Deus é hoje. A iniciativa de oração é hoje. A iniciativa de restauração de casamento é hoje, não é amanhã. Nós não temos controle nas coisas que virão, mas eu posso decidir hoje servir ao Senhor Jesus e confiar plenamente que o amanhã está nas mãos do meu Deus Todo-Poderoso. Mas nós aceitamos como uma verdade. Amanhã eu começo. Quantas vezes você deixou para amanhã coisas que você nunca começou na sua vida? E essa mentira, ela é muito comum entre os crentes.
Amanhã, pastor, é o dia que eu começo. Amanhã eu começo a tocar violão. Amanhã eu vou começar a estudar mais sobre a palavra de Deus. Amanhã. E você nunca sai do lugar que você está, porque sempre as coisas estão dependendo do amanhã. Olha o que a palavra de Deus diz. Daniel capítulo 2, versículo 21. Ele quem muda o tempo e as estações, Ele que remove os reis e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. O Senhor está dizendo que a mudança das estações depende dEle. Eu confio nele, que Ele está mudando o tempo e as estações. Mas a minha decisão é hoje de experimentar o que Deus tem para mim. É hoje, não é amanhã. Quantas vezes nós mentimos e nós acreditamos nessas mentiras? Que amanhã eu faço, que amanhã eu falo, que amanhã eu compro, que amanhã eu terei mais tempo para os meus filhos, que amanhã eu terei mais tempo com a minha esposa. Amanhã. E você vai perdendo até a credibilidade na sua família, porque seus filhos já nem respeitam mais o que você fala. Não, porque amanhã, meu pai não vai fazer, minha mãe não vai fazer, porque você perdeu toda a credibilidade, por conta de um amanhã que nunca chega na sua vida. Essa é uma mentira de Satanás. E lembre-se, quando você pratica a mentira, você está falando que tipo de pai que você tem. Quando você fala para o amanhã que você vai fazer algo e não o faz, você está reafirmando um caráter mentiroso. Posso ouvir só um amém dos irmãos? Quantos já falaram essa frase? Amanhã eu começo. Levante a sua mão. Não levanta não, calma. Foi tão rápido os irmãos, né? Segunda mentira que nós ouvimos na vida da igreja. Muito comum essa mentira. Sempre o outro é culpado por você ser assim. Pastor, eu sou assim porque ele é culpado. Eu sou assim porque ela é culpada. E aí, irmãos, tem algo impressionante. Sempre quando chega a esposa para conversar comigo, sem o marido, ela conta uma história que no final dá vontade de você pegar o marido e dar uma chacoalhada no cara. Aí depois vem só o marido e conversa falando na ótica dele. Na hora que você termina a conversa, você pensa, nossa, mas que mulher megera é essa? Por quê? Porque sempre o culpado é o outro. O outro é assim, por isso eu sou assim. Essa pessoa não muda, por isso que eu sou desse jeito. E aí nós começamos a aceitar essas mentiras como uma verdade. Sempre alguém é culpado de eu não ter algo. Sempre alguém é culpado porque eu não conquistei algo. Sempre alguém é o alvo da minha frustração pessoal. A minha falta de resultado, a minha alma cansada, sempre alguém é culpado disso. Sempre alguém. E aí eu vou te falar que isso não é de agora, isso já é antigo. Lá em Gênesis, a Bíblia diz o seguinte, Gênesis 3, versículo 2, a Bíblia diz: ao que respondeu o homem, a mulher que me deste por companheira, como esposa, ela me fez pecar. Isso aqui era Adão falando para Deus. Em outras palavras, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher aqui, eu não tinha pecado. Então o problema é seu de ter me dado esse presente. Quem que é o culpado? Até Deus é culpado agora da história. Por que você é desse jeito? Porque Deus é culpado. Por que você é assim? Porque minha mãe é culpada. Por que você é desse jeito? Porque meu pai é culpado. Por que eu sou assim? Sempre tem alguém que é culpado de algo que você não realiza na sua vida. Você não consegue assumir as suas responsabilidades. Você não consegue dar nome nos seus problemas. Sempre alguém é culpado. E isso é algo que é muito comum na igreja. Pastor, eu sou assim porque fulano fez isso comigo. Pastor, eu sou assim porque foi falado tal coisa. Sempre alguém é culpado das suas limitações. E você nunca vai superá-las enquanto você não reconhecer que depende de você. Alguém que é viciado em bebida, ele só consegue vencer no dia que ele reconhece, eu sou um alcoólatra, eu preciso de mudança. Mas não, eu bebo porque eu estou feliz, eu bebo porque eu estou triste. Eu bebo porque ela falou isso, eu bebo. Sempre alguém é culpado até do que você faz de errado. O cúmulo, as coisas mais loucas que a gente ouve na igreja, né? Há um tempo atrás, em uma das nossas igrejas, uma pessoa traiu a esposa. Teve um filho.
Aí o cara chega para a esposa e fala: tá vendo? Você que é culpada. Se você fosse outro tipo de pessoa, eu não tinha te traído, eu não tinha arrumado outro filho. O cara vai, trai a esposa, tem um outro filho, e o culpado no final das contas é a mulher. Como assim? As pessoas sempre querem achar culpados na história. Cuidado, irmãos, e vai chegar uma hora que você vai falar que culpado é Deus. Terceira mentira que nós aceitamos de Satanás e que nós praticamos muitas vezes: eu mudo quando ele mudar, pastor. No dia que ele mudar, eu mudo. Eu vou mudar no dia que ele mudar, pastor, porque se ele não mudar, não adianta não. A palavra de Deus diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Está falando para você transformar, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe quando eu quero que algumas pessoas mudem? Eu mudo o meu coração. Eu não tenho capacidade de mudar ninguém, irmãos. Eu não consigo nem mesmo me mudar. Como é que eu quero que as pessoas ao meu redor mudem? Mas a iniciativa parte de mim. Quer ver um exemplo? Adoração. Como é que eu vou levar vocês numa adoração se eu não adoro? Como é que eu posso levar vocês em um lugar que eu nunca estive? Como é que eu posso falar de oração se eu não oro, se eu não pratico? Isso é hipocrisia. Então a mudança começa primeiramente em nós. Cristo renova a minha mente, eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então a mudança começa primeiramente em mim. Glória a Deus. E quando eu mudo, o ambiente muda. Por exemplo, vamos imaginar então que eu quero que a Gisele mude em algo. Não adianta eu ficar falando 3 horas para ela, porque às vezes ela vai tentar, mas não vai dar conta. Mas se eu começo a mudar as minhas atitudes, se eu começo a praticar o que eu quero, se eu começo a viver o que eu quero, é inevitável que ela vai sendo influenciada pelas minhas atitudes. Então essa história de eu só mudo quando ele mudar, você vai viver uma vida frustrada o resto da vida. A mudança começa em você. A transformação começa em você, exposto em Deus, renovando a sua mente. Aí então você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovai. Não está falando mandando renovar o outro, está mandando que você seja renovado. Então essa mudança, ela necessita acontecer no seu coração. A intensidade da igreja tem a ver com a intensidade do pastor também. Você vai ver, irmãos, à medida que você pode não perceber, mas você vai começar a ter gestos, né? A gente brinca que tem uma linguagem viderense, que a gente fala, assim como tem uma linguagem batista, assim como tem uma linguagem assembleiana, né? Vaso, né? Eu brinco muito, vaso, está no óleo hoje é fogo puro, pastor. É ou não é? É uma linguagem, porque você é influenciado, quando as pessoas vão te contagiando. Então quero perguntar para você, será que você não tem aceitado mentiras de Satanás, achando que a mudança do outro tem que acontecer primeiro nele? Quero te falar, a primeira mudança é em você. E se você mudar, se você tiver uma atitude diferente, aí então você começa a influenciar as pessoas ao seu redor. Mudança no meu casamento começa em mim. Mudança nos pastores começa em mim. Mudança nos meus filhos começa em mim. Glória a Jesus. Mas o que é mais fácil? O culpado é sempre o outro lado. É difícil alguém chegar em mim, falar assim, ó, imagina alguém que divorciou. É difícil isso aqui, irmãos. Alguém que divorciou chegar em mim e falar: pastor, divorciei porque eu sou um miserável, mentiroso, eu sou um cara que só condena. Não, ninguém faz, sempre vem um cordeirinho. E chega assim, em câmera lenta. Sabe aquele negócio de câmera lenta? Chega: pastor, porque eu sou muito bom, fiz tudo para ela. Fiz tudo para ela. Fez mesmo? Você mudou a ponto de influenciá-la ou influenciá-lo. A mudança começa em você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão. A mudança começa em você. Mas nós aceitamos essa mentira: quando ele mudar, eu mudo. Presta atenção, a palavra de Deus mostra outra coisa para nós. Os irmãos estão aqui? Amém. Glória a Jesus. Quarta mentira que a gente ouve muito comum na igreja:
Eu não dou conta. Pastor, não dou conta. Pastor, não dou conta. Pastor, eu não sei, mas eu não dou conta, pastor. Deixa eu te falar, irmãos, quem diz que é na sua capacidade? É na força em Deus. E a Bíblia diz, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu posso todas as coisas naquele, em Cristo, em Jesus, que me fortalece. É nele que nós podemos. Você acha que realmente eu poderia subir aqui e falar alguma coisa da minha parte? Você sabe que às vezes as pessoas têm uma coisa muito romântica. Nossa, mas essa igreja cresce porque o pastor Márcio é uma bênção, ou porque o pastor Márcio prega, ou porque o pastor Márcio, sei lá, qualquer coisa. Irmãos, é até ofensivo achar que a igreja cresce porque sou eu o resultado disso. Achar que a minha capacidade, eu consigo levar alguém a crescer uma igreja. Agora imagina o seguinte, irmãos. Se você acha que eu sou capaz de reunir pessoas de várias cores, idades, comportamentos, intelectualidade, uns que gostam de futebol, outros que não gostam de futebol. Se você achar que eu sou capaz de aglomerar vocês porque eu sou bom, irmãos, eu acho que isso aí é até ofensivo, porque você tira a glória de Cristo. Irmãos, só Jesus é capaz de reunir tantas pessoas, tão diferentes, em um lugar. Então eu quero te falar, eu não posso, mas Cristo pode. Talvez eu não me ache capacitado, mas em Cristo eu posso todas as coisas. Então essa história, eu não posso, continue a frase, mas eu posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Então muda a sua concepção de frases, de mentiras que Satanás está implantando no seu coração e você está aceitando como verdade. Que haja mudança a partir de hoje na sua vida. Glória a Deus. Quinta mentira que nós falamos, e que eu já ouvi muitas vezes. Quando eu tiver, eu faço, pastor. E aí eu vou te dar 2 exemplos. Pastor, quando eu tiver tempo, pastor, você não tem noção. Pastor, é porque eu não tenho tempo. Pastor, é porque eu não tenho tempo. Porque, pastor, se eu tiver tempo, pastor, eu já estava liderando. Eu vinha na oração se eu tivesse tempo. Eu fazia as coisas mudarem se eu tivesse tempo. Eu quero te falar. Me mostra na Bíblia quem Deus chamou que estava à toa. Deus só chamou pessoas que estavam trabalhando. Sabe por quê? Essas pessoas tinham a oportunidade de mostrar que Cristo era primeiro. Deus não chama pessoas à toa. Você está trabalhando muito? Deus está te chamando? Responda para Ele. Deus não vai chamar essas pessoas à toa. Deus vai chamar pessoas que são trabalhadoras, que estão, irmãos, no ápice do seu envolvimento. Você pode ter certeza que Deus vai te chamar. Eu lembro quando Deus me chamou, irmãos, trabalhando com muitas coisas, preocupado com muitas coisas, mas eu lembro que Deus me chamou claramente. E tempo não pode ser desculpa para o Deus que muda o tempo e as estações. Se Deus que controla o tempo e as estações está me chamando, então Ele vai produzir o que é necessário para eu servi-lo também. Glória a Deus, irmãos, compreendem o que eu estou dizendo? Sabe, a mesma coisa vamos supor que você vai trabalhar para uma pessoa que ela é muito generosa, e ela é dona de um posto de gasolina, e é ela que controla quem dá gasolina para quem, ok? E aí a pessoa te chama, fala, vem trabalhar comigo, e a pessoa te responde, eu não posso, eu não tenho gasolina para ir trabalhar. Mas a pessoa que você vai trabalhar é quem determina para onde vai a gasolina. É incoerente. Se Deus está te chamando, e é Ele quem levanta reis, remove reis, e muda o tempo, Ele muda as estações, por que o tempo é impedimento para você servir a Deus? Se é Ele quem controla o tempo. Outra coisa, quando eu tiver dinheiro eu sirvo a Deus, pastor. Essa é outra clássica também, né? Está tudo junto aqui, não mudei de tópico não.
Quando eu tiver dinheiro, pastor, você não sabe. Quando eu tiver dinheiro, eu sirvo a Deus. Pastor, está para sair uma terrinha que eu comprei lá no Minas Gerais? Está num processo aí, ou é uma casa que eu comprei lá? Na hora que sair, pastor, você não tem noção. Olha o que acontece. Sempre uma justificativa de por que não fazer. As pessoas aprenderam. Quando eu tiver, eu quero te falar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é fiel no pouco tempo que tem, ele vai sendo fiel no muito quando ele tiver também. Quem é fiel no pouco dinheiro que ele tem, ele vai ser fiel no muito também. Então isso não pode ser desculpa, mas tornou-se desculpa na vida da igreja. Quando eu tiver, pastor, condições, irmãos, é na ousadia, é pela fé que nós agimos. É confiar plenamente em Deus, que Ele vai me dar o tempo necessário, que Ele vai me dar o recurso necessário. Eu não tenho que ficar esperando ter algo para fazer. Primeiro eu faço, e eu creio que Deus vai providenciar tudo que é necessário. Glória a Deus. Os irmãos estão aqui? Sexta mentira que as pessoas falam e vivem. Pastor, mas a maioria das pessoas fazem isso. Eu não sou o único. Isso é uma outra mentira. Pastor, a maioria das pessoas fazem, pastor. O que é o problema agora eu fazer? Sabe, irmãos, nós comparamos as nossas atitudes com as pessoas, ao invés do referencial ser Cristo. Se Jesus é o meu referencial, então eu vou fazer aquilo que Ele faz, eu vou falar aquilo que Ele fala, eu vou andar por Ele onde Ele andou. Mas o que nós olhamos? Nós olhamos para as pessoas. O que a maioria das pessoas fazem, pastor? O que a maioria das pessoas vivem, pastor? Como é que a maioria das pessoas caminham? Então eu vou fazer o que as pessoas fazem. Presta atenção, cuidado. Porque se alguém pular de um penhasco, você vai pular? Aí você vai falar, não, eu sigo ao meu Senhor agora, né? Agora você segue ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Êxodo capítulo 23, versículo 2. A maioria das pessoas fazem assim. Então olha só. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nem numa demanda falarás, tomando parte como a maioria para torcer o direito. As pessoas acham justificativas, porque a maioria faz, então eu faço também, pastor. Pastor, a maioria bebe uma cervejinha. A maioria, pastor. Aí você se enquadra na maioria também. Você só se enquadra na maioria quando aquilo tem benefício para você, é engraçado. Você só olha a maioria quando o benefício é seu. Presta atenção, o meu padrão é Cristo. Eu me espelho nele, Ele é meu referencial. Se Ele fez, se Ele falou, é assim que eu vou agir. Glória a Deus. Esse foi qual que eu falei? Sétimo. Eu não confio em ninguém, porque eu já fui muito machucado, pastor. Essa é clássica também. Nós achamos que eu tenho o direito de não confiar nas pessoas, porque eu me decepcionei com alguém. Sabe, irmãos, a questão é porque você está olhando a pessoa e não o Jesus que essa pessoa serve. Se você olhar pessoas, você vai se decepcionar. Mas se você olhar para Jesus, que essa pessoa serve, irmão, você pode ficar em paz, porque mesmo que ela erre com você, seu coração está confiado em Cristo Jesus. Então falar assim, não, eu já me machuquei demais, me decepcionei demais, eu não quero mais confiar em ninguém. Você está perdendo a oportunidade, porque Deus se manifesta através de pessoas na nossa vida. Deus se manifesta de uma forma extraordinária para mostrar o seu amor através de pessoas. Você pode achar que não, te provo. Quantos aqui já tiveram filhos? O que seu filho recém-nascido falou de tão importante para você? Recém-nascido. Chorou. Você teve que trocar a fralda por conta de alguns acidentes. O menino acorda de madrugada e você tem que acordar de madrugada. Na hora que você põe o seu prato para comer, o menino chora. O que ele falou de tão importante? Mas para você vê um amor tão puro naquela criança para com você e você para com ela. Sem nenhuma palavra, isso é uma prova que Deus se manifesta através de pessoas para nos amar, irmãos. Amém.
Então quando eu falo, não, eu fui muito machucado por pessoas, mas eu também te garanto, muitas pessoas curaram suas feridas. Muitas pessoas podem ter te machucado, mas muitas pessoas se levantaram para poder te amar, te guardar, te servir como ponte. E aí o que pesa mais? Quem te machucou ou aquelas pessoas maravilhosas que Deus te levantou para ser canal de bênção na sua vida? Mas nós só queremos olhar essa estatística. Porque eu fui ferido, fui abandonado, então eu não acredito em ninguém. Olha o que a palavra de Deus diz. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Está lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5. A questão é que quando nós olhamos para homens, e nós não olhamos para o Deus que ele serve, nós seremos totalmente frustrados. Então nós devemos olhar para Deus. Posso ler o 8º? Essa também é muito clássica. Olha a mentira. Estou muito cansado, pastor. Nossa, tudo é muito pesado nessa igreja, pastor. Nossa, Deus, não, estou cansado. Tudo é muito pesado. E aí eu quero ler um versículo que está lá em Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por que está pesado? Porque você tem feito a obra na sua força e não na força de Deus. Irmãos, você acha para mim que é pesado subir aqui? Você acha que é pesado para mim ter reunião, visitar a célula, discipular, aconselhar? Porque, irmãos, eu tenho feito descansado em Deus. Agora, logicamente, fisicamente, às vezes eu estou cansado, mas o meu espírito, esse está renovado, irmãos. Esse está em júbilo, irmãos, esse está alegre. Mesmo que o meu corpo esteja cansado, mas irmãos, o meu espírito está conectado no Espírito de Deus, e eu fui vivificado, e eu estou sendo transformado, e eu tenho descanso à sombra do Onipotente. Isso significa o seguinte, que se você está cansado, se está pesado, é porque talvez você tenha feito tudo no seu braço. Te provo. Pastor, o meu relacionamento, eu estou cansado do meu relacionamento. É porque você está fazendo o seu relacionamento na força do seu braço. O dia que você fizer na dependência de Deus, você vai ver a diferença na sua vida. No dia que você confiar plenamente em Deus, você vai ver total diferença na sua vida. Amém, irmãos? Então, na força de quem que você tem feito? Na sua, você tem que fazer e descansar em Deus. Deus que te renova, Deus que te capacita. Glória a Deus. Então eu quero te perguntar para os irmãos estão cansados aqui essa manhã, irmãos? Porque o Espírito de Deus é contigo e é nele que você pode alguma coisa. Glória a Deus. Aí a gente também fala, não, difícil demais, complicado demais. Pastor, tudo é complicado demais. Olha, irmãos, às vezes é nós que complicamos as coisas. E nós deveríamos avaliar melhor. 9. Olha a clássica. Ninguém se importa comigo. Essa igreja fala que se importa comigo, mas ninguém se importa comigo. Ninguém me ama, ninguém cuida de mim. Irmão, você está precisando de babá. Deixa eu te contar. Existe uma questão da vida da igreja normal, de dar suporte, de caminhar. Mas, irmãos, existem pessoas que estão numa dependência tão grande que não procura Deus. O líder é que resolve o problema. O discipulador é quem resolve o problema. O pastor é quem resolve o problema. As pessoas já não procuram mais Deus. Então, irmão, você não está precisando mais. Você está precisando de um coach espiritual. Que fique com você 24 horas por dia. Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 8, versículo 34. Vou te mostrar quem se importa com você. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém se importa comigo, que deixa eu te falar, Jesus morreu na cruz do Calvário, por tamanho amor. Eu gosto dessa frase, Jesus morreu por amor. Olha que coisa poderosa. E você falar que ninguém se importa com você, que amor é esse tão grande de alguém morrer por você? Quero te falar, você tem Cristo, que intercede por você, que te ama.
acima de todas as coisas. Glórias a Deus. Então para com essa conversa, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo, eu não sou amado, você é amado de Deus. Deus se importa com você. Penúltimo. Não, é o 10, são 12. Essa igreja cobra demais, pastor. Essa também é outra coisa que as pessoas, nossa, essa igreja aqui, Deus que me livre. Essa igreja é discipulado, é treinamento, é evangelismo, é tal, essa igreja cobra demais. Olha o que a Bíblia diz. João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Você acha mesmo que a igreja te cobra muito? Olha, irmãos, eu vou te falar, nós temos aqui nos Estados Unidos, a gente pode pregar o evangelho, nós somos resguardados pela Constituição americana por isso. Nós nos reunimos em um prédio com um ar-condicionado som, às vezes um pouco mais alto, às vezes mais baixo. Às vezes um ar-condicionado, olha o prédio com ar-condicionado, com um banco, um estofado, que você senta, ele te abraça, carpete, a gente é transmitido toda semana pela internet, um som que tudo funciona, aí você quer falar para mim que a igreja cobra demais. A gente está no conforto e no bônus de servir a Deus. Vou te falar, irmãos, cobrar demais é quando alguém fala que você tem que dar seu filho. E eu quero te falar, Deus deu o Filho para nos salvar. E você quer falar o que nós fazemos é pesado demais. Cobra demais, irmãos, o que nós fazemos é pouco. Irmãos, o que nós fazemos é muito pouco. Você acha que é pesado pregar, ministrar numa célula? Nossa, pastor, isso é muito pesado. Nossa, irmão, mesmo é muito pesado. Nossa, o negócio assim. Estava esses dias, peguei uma foto, deixei no meu computador para eu não esquecer disso. Tanto que a gente tem vivido no favor de Deus. Irmãos, são 5 irmãos, uns 6 na foto, num prédio construído de palha, sustentado por tronco de árvores, e a cadeira é só um toco de árvore, que a pessoa fica sentada, ouvindo a palavra. Você quer falar para mim que isso o que nós vivemos aqui é pesado? Ou que a igreja cobra muito? Nós não entendemos ainda o que foi o sacrifício de Cristo. Nós não entendemos que o Deus morreu por amor na cruz do Calvário. Nós não entendemos o sacrifício. Então nós não podemos falar então que a igreja cobra demais. Pelo contrário, eu acho que nós fazemos é muito pouco, irmãos. Pregar o evangelho para alguém é muito pesado. O que eu cobro aqui dos irmãos? O que eu cobro aqui para os irmãos? Irmão, vem aqui, doe seu sangue. Irmãos, o que a gente fala aqui? A gente está falando de viver um evangelho, pregar a palavra, dar testemunho, mostrar a transformação, falar da vinda de Cristo, esperar o retorno do Senhor Jesus. É isso que nós queremos. E quer falar para mim que isso é pesado? Irmãos, nós não temos noção do que é pesado. Quer ver outra coisa? Os irmãos entenderem melhor. Pastor, estou numa crise. Estados Unidos é uma coisa engraçada. Você está numa crise, você anda num carro com um ar-condicionado, câmbio automático, banco de couro, gasolina barata. Pastor, estou numa crise. Só trabalhei 83 horas essa semana. Não fiz muito dinheiro essa semana. Não sei, pastor. Nossa, irmão, está numa crise mesmo, né? Bom, crise. Quem que lembra aqui do Fusca? Aquele que tinha uma folga no volante. Sabe aquela folga quando você virava o volante, você tinha que dar quase 2 voltas para começar a esterçar o carro? E aí quando o acelerador arrebentava, e você pegava aquele cabo e puxava aqui? Quem é dessa época aqui? Levanta a mão. Aí, você viveu uma fase boa. Ou se não, aquela moto 2 tempos, que você juntou o dinheiro um tempão para comprar aquela coisa, fumacenta nas suas costas, fedendo gasolina e óleo 2 tempos. Olha, estou te dando exemplo, mas irmãos, dificuldade é o que muitas pessoas vivem de não ter o pão de cada dia na mesa. Dificuldade, irmãos, é você viver enfermo,
e não encontrar cura para aquilo que você precisa. Isso é dificuldade, irmãos. Você quer falar para mim que essa igreja cobra o quê, irmãos? Você quer falar o quê? Irmãos, nós devemos glorificar a Deus, exaltar a Deus e agradecer. Senhor, o Senhor me colocou no melhor lugar, o Senhor vai me dar recursos, Senhor Deus, o Senhor vai me dar oportunidade para pregar a palavra, Senhor Deus, o Senhor vai me dar oportunidade de dar testemunho nesse lugar. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Penúltimo agora. Uma agora é clássica, né? Porque agora virou moda. Virou moda ter que falar mal de igreja. Isso aqui, ó. Pastor, não preciso de igreja. Não preciso. Deus fala comigo na minha casa, eu não preciso vir aqui. Isso é clássico. E as pessoas postam na internet. Olha, irmãos, eu vou te falar. Isso aqui é prédio. Isso aqui não é igreja. Igreja somos nós. Amém? Agora, viver a vida da igreja, irmãos, é viver juntos, irmãos. Quão bom e agradável é viver juntos os irmãos. Sabe, irmãos, mas nós achamos agora normal falar mal da igreja. Imagina o seguinte, irmãos. Quantos são casados aqui? Levante sua mão. Os que não são vão casar em nome do Senhor Jesus. Imagina comigo o seguinte. A pessoa, no dia do seu casamento, todo mundo chega e começa a falar do noivo. O quanto você está bonito, o homem, quanto você, sua roupa, mas a hora que sua noiva chega, fala, ô mulher feia, ô desajeitada. Não, meu amigo, você não precisa casar com uma mulher dessa, não. Para que você vai casar com uma moça? Olha aí, olha que coisa feia. Eu quero te falar, noivo é Cristo, a noiva é a igreja. Nós não podemos falar mal da noiva de Cristo. Mas nós achamos normal, falamos mal dos irmãos, falamos mal das coisas, falamos mal de tudo, mas nós nos esquecemos que nós às vezes estamos tocando na noiva de Cristo, e Deus se importa com a noiva, o noivo se importa com a noiva. Não fale mal da noiva de Cristo, não fale mal da igreja. Pare com esse tipo de atitude. Mas as pessoas falam normalmente, eu não preciso de igreja, pastor, eu na minha casa, Deus fala comigo, eu não preciso de nada. Mas então vive solteiro o resto da sua vida. Você vai ver que é necessário você ter alguém para te ouvir. Você pode perguntar para as pessoas que às vezes decidiram ou por algum motivo estão solteiras, elas vão falar para você, não, quanto eu gostaria de ter alguém para me ouvir, para cuidar. Eu quero te falar, nós temos um noivo que cuida da noiva. Amém? A Bíblia diz o seguinte, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-os uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se aproximando aquele dia, que vai se aproximando aquele dia. Ou seja, não deixe de viver a congregação, não deixe de viver a igreja do Senhor. E por último, não preciso que alguém fale na minha vida. Pastor, não preciso de ninguém falar na minha vida. Olha, irmãos, eu vou te falar que às vezes tem pessoas que acham que é donos uns dos outros. Existem pessoas que acham que são manipuladoras umas das outras. Esses dias eu fiquei sabendo de um lugar que você só podia relacionar se o pastor ou a pastora deixasse. Aí eu falei, pronto, você virou o quê? Relacionamento de empregado e patrão. Você só faz o que eu deixo. Quero te falar, nós não somos donos de ninguém. Eu não posso vir aqui e mandar e decidir por você. Agora uma coisa eu sei que eu posso, eu sei que Deus me levantou. Eu sou alguém que Deus levantou para falar na sua vida, da parte dEle, não daquilo que eu quero, o que eu penso. Então essa história, eu não preciso de ninguém falando na minha vida. Eu vou te falar, irmãos, nós nascemos conectados, cordão umbilical, nós vivemos dependente de pessoas, nós nos relacionamos e só podemos multiplicar quando nós estamos nos relacionando com alguém. E aí falar que a gente não precisa de relacionamento, nós somos necessitados de alguém falando na nossa vida, de alguém que nos guarde, de alguém que ore por nós, de alguém que seja canal de Deus. Essa independência tem sido motivo de frustração de muita gente. Ninguém fala na minha vida, e a pessoa vive frustrada, porque ninguém pode falar na vida dela. Logicamente, entenda, eu acho que discipulado tem que ter um nível e um limite. Eu não posso definir as coisas por você, irmãos.
Mas as pessoas esperam às vezes que eu mande alguma coisa. Irmãos, eu não sou chefe dos irmãos, eu sou um pastor que siga o Espírito Santo de Deus. Então eu estou aqui para ser canal de Deus. Então eu quero terminar dizendo: cuidado com manipulações de homens, mas é necessário você ouvir homens de Deus que falem da parte de Deus na sua vida. A Bíblia diz: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. O pessoal do louvor pode subir. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Eu necessito, irmãos, e esse relacionamento ele é muito saudável, de alguém que fala na minha vida, eu poder falar na vida de alguém, não por manipulação, não por pressão, não por medo, mas falar da parte de Deus. Eu tenho irmãos que falam na minha vida, eu tenho irmãos preciosos, que eu sei que eles vão falar da parte de Deus na minha vida. Eu tenho pessoas que eu posso confiar, eu tenho pessoas que eu confio, mas às vezes, talvez você está aceitando uma mentira, de que você não precisa ouvir ninguém. Irmãos, Deus se manifesta através de pessoas. Glória a Deus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.